aí que eu acho fanatismo de crente, eu acho fanatismo, eu não acredito em negócio de demônio. Independente de você acreditar ou não, eles existem. E o diabo é totalmente diferente de Deus, porque Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, Deus faz tudo para que você acredite nele. Tudo, né? As igrejas estão aí ministrando a palavra, pessoas, profetas são levantadas perto de você para falar do amor de Deus, para convidar você a entregar a tua vida, para que a tua vida seja dirigida por Jesus. Então Deus faz de tudo, porque o desejo de Deus é que você acredite nele, porque Ele quer ser Pai na sua vida, Ele é o nosso Pai, e Ele quer se manifestar como Pai. Então, como Ele quer se manifestar como Pai, Ele faz de tudo para você acreditar nele. Tá? Agora, o diabo, ele não tem a menor interesse nisso. Se você acreditar nele, muito bem. Se não acreditar, para ele também, ele, pelo contrário, ele prefere até que você não acredite nele. Porque o que acontece? Uma pessoa que acredita na existência do diabo, uma pessoa que acredita na existência do mal, né, procura se prevenir, procura aprender como reagir, como resistir ao mal. Então, por isso que para o diabo, ele até prefere que você não acredite. Porque o que acontece? Se você não acredita, você não se prepara para resistir. Se você não acredita, você não procura saber como enfrentá-lo, como reagir, como resistir a ele. Então, como o desejo dele é fazer o mal, para fazer o mal, ele não precisa que você acredite nele ou não. Então, independente se você acredita ou não, a palavra de Deus ensina e fala da existência dele. Não só dele, mas como de todos os demônios, né? Todos os anjos que se rebelaram junto com ele. Então lá em Joel capítulo 1, versículos de 1 a 12, olha só o que diz para a gente. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, o profeta, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Aqui, os que acreditam e os que não acreditam. Isso é universal. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos dessa outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos e embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar, e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Amém? Deixa eu contextualizar para vocês, porque é por isso que a gente precisa, né, de alguém que ensine a gente a palavra, porque a palavra precisa ser contextualizada com os nossos dias. Do jeito que está escrito aqui no livro do profeta Joel, né, aqui Deus está usando o profeta para falar, né, a mensagem dele para o povo, de acordo com o modo de vida que eles tinham nessa época. Nessa época aqui, há séculos e séculos e milhares e milhares e milhares de anos atrás, né, o sustento do homem era através da agricultura. Tudo que o homem precisava, ele plantava, né? Então tudo vinha da agricultura. Era chamada agricultura de subsistência. As pessoas plantavam, né, e elas trocavam aquilo que elas plantavam. Então todo o comércio, hoje você vê, hoje tem shopping, tem feira, né? Você tem dinheiro hoje, é o salário hoje,
você vai lá e você compra o que você quer. Nessa época, tudo era feito à base de troca, através da agricultura de subsistência. As pessoas plantavam e colhiam e trocavam entre elas plantações. Então, todo o comércio, toda a economia girava em torno da agricultura, através das plantações. Era assim que acontecia nessa época. E o que está acontecendo aqui nesse momento em que Deus levanta o profeta Joel? Está acontecendo um grande desequilíbrio financeiro, né, no mundo existente. Por quê? Uma fome veio sobre a terra. Não é? E aí, o que acontece? A agricultura parou de produzir. A plantação começou a secar. E isso não foi por algum tempo, não foi por alguns meses. Foi alguns anos que isso acabou acontecendo. E o povo começou a sofrer, a ter necessidade. Eu tenho certeza que você já deve ter visto, né, na televisão, seca lá nos países africanos, seca aqui no Brasil, no Nordeste. Como é que é triste você ver, né, crianças às vezes que a pele está grudada no osso, por causa da seca, por causa da fome. Né? Então, até os dias de hoje, a gente ainda consegue ver, ainda ter uma ideia, uma noção do que é, né, quando uma seca, quando uma carestia, quando uma economia entra em desequilíbrio e crise num determinado país, numa determinada região, e que a fome ela passa a ser algo generalizado, a crise fica generalizada. Não é? Eu estava vindo aqui para casa, ouvindo o jornal Hora do Brasil, e vendo o que está acontecendo aqui no nosso país. Quantas pessoas estão fugindo por causa da crise econômica na Venezuela, estão entrando aqui no Brasil, né? A ponto que agora que o governo brasileiro está tendo que mandar policiamento para lá para tomar conta, porque fugindo da crise, fugindo da fome, né? Muitas pessoas estão, né, como a divisa da Venezuela com o Brasil, estão entrando lá, né, nos países, lá na região norte, nordeste, e entrando lá, assim, um monte de venezuelano, como é que é, gente? Isso, estão correndo, entrando, né, pelo Brasil para fugirem da crise. Uma crise quando se instala num país, uma crise quando se instala, algo muito, muito difícil. E aqui o povo está vivendo exatamente uma época dessa. Mas isso aqui tinha um motivo espiritual, como na maioria das vezes. Na maioria das vezes, né, quando você vê essas catástrofes regionais acontecendo, além do problema do desgoverno, da falta de compromisso dos políticos, da falta de responsabilidade dos governos, na maioria das vezes sempre tem também um fundo espiritual. Porque, infelizmente, o povo se tornou um povo idólatra. Não é? Lá no Nordeste, eles querem água, mas estão pedindo água para quem? Para o Padre Cícero. Lá eles querem chuva, mas estão fazendo romaria, pedindo, né, para a santa disso, para a santa daquilo, pedindo chuva. E aí o que acontece? Deixando de buscar ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus que tem o controle do universo, ao Deus que criou céus e terra, e só Ele pode responder, né, para estar buscando caminhos de idolatria. Você vai nesses países africanos, onde você vê ali a fome ali arrojada, lá são, na maioria das vezes, são países idólatras, que são muito profundos na questão da idolatria, adoram um monte de deuses, são idólatras. Então, na maioria das vezes, essas crises, né, além de falta de desgoverno, corrupção, falta de vontade política dos governantes, também tem, junto com isso, uma crise espiritual. E era exatamente o que aconteceu aqui nessa época. E em casa, você pode ler todo o livro de Joel, é um livro bem pequenininho, livro do profeta Joel, lê em casa, você vai ver Deus mostrando o porquê da crise. Qual o motivo espiritual da crise. Por que o povo estava passando isso? Por que a terra parou de produzir? Por que as plantações, né, as sementes não estavam mais frutificando? Por que estava aquela seca terrível na terra? Né? Porque havia um motivo espiritual. E sabe qual era o motivo espiritual? Abandono de Deus. Aqui no livro do profeta Joel, o povo de Deus, o povo de Israel, já tinha sido tirado lá do Egito e já tinha sido introduzido na terra prometida. Vocês sabem dessa história, né? Deus tirou o povo de Israel lá, que foram escravos mais de 400 anos no Egito, caminhou com eles durante 40 anos no deserto, não deixou faltar o pão, não deixou faltar a água, não deixou a veste envelhecer, foi Deus de provisão durante 40 anos na caminhada pelo deserto, introduziu eles na terra prometida. Como a palavra de Deus nos ensina, a terra prometida era uma terra que manava leite e mel, uma terra de fartura, e mesmo assim, esse povo ingrato, muito parecido com a gente, o ser humano, a raça humana é uma só, né?
Esse povo, depois de estar dentro de uma terra de agricultura farta, uma terra, sabe, que manava leite e mel, conforme diz a palavra de Deus, uma terra de uma economia fabulosa, uma terra que o que planta dá. Até hoje a terra de Israel é assim. Eu já fui a Israel 2 vezes. O que você planta em Israel nasce. Um solo seco, pedregoso, mas o que você planta é incrível. A explicação é milagre, a explicação é Deus. Você vai a Israel, você vê planta nascendo da pedra. Você tem que ir lá para ver, porque eu falando assim parece ser brincadeira. A pastora foi comigo, viu? Uma pedra nascendo planta da pedra. Como é que pode nascer planta da pedra? A tamanha é a fertilidade de Israel. Porque Deus prometeu, vou introduzir vocês numa terra que mana leite e mel. Deus só fez uma exigência. Vocês não podem virar as costas para mim. Vocês têm que continuar, né, sendo fiéis, me servindo, né, me obedecendo a minha palavra. Foi a única coisa que Deus pediu. Deus deu livre-arbítrio, Deus deu uma terra, sabe, maravilhosa, e só pediu que o povo continuasse fiel e obediente a Ele. E foi exatamente o que não aconteceu. Com o passar do tempo, né, todo mundo abastecido, todo mundo vivendo bem, e como é nos dias de hoje, né, na maioria das vezes, quando a gente começa a viver bem, quando as coisas começam a melhorar, a gente acaba esquecendo de Deus. Infelizmente o ser humano continua do mesmo jeito. Infelizmente a raça humana continua ingrata do mesmo jeito para com Deus. E foi o que aconteceu aqui. Eles numa terra maravilhosa, com, sabe, uma agricultura, economicamente estavam bem, abastecidos, então começaram a se desviar de Deus, começaram a desobedecer a Deus, começaram a deixar de observar os princípios e os mandamentos de Deus. Eles abandonaram Deus, se afastaram de Deus, como é nos dias de hoje. E existem 2 formas, gente, existem 2 formas crônicas de você se afastar de Deus. É quando você se afasta fisicamente de Deus, né? Quando você se afasta, você tira a tua presença da presença de Deus, e quando você começa a sonegar e a quebrar os princípios de Deus. Então, por exemplo, tem gente que, né, melhora financeiramente, aí ele diz assim, olha, eu não vou mais à igreja, mas vou mandar todo mês o meu dízimo, vou mandar todo mês a minha primícia, vou mandar a minha oferta, eu só não vou na igreja, achando que isso é a mesma coisa, você abandonou Deus. Você pode mandar teu dízimo todo mês para a igreja. Você pode mandar tua oferta todo mês para a igreja. Você pode mandar tua primícia todo mês. Mas se você não vem, se você não busca, se você não vem cultuar, se você não vem adorar, não adianta dízimo, não adianta oferta, não adianta primícia. Amém, gente? É isso. Hoje, infelizmente, tem muita coisa sendo ensinada errada, gente. Mas aqui o altar das 7 tem compromisso com a verdade. Eu já vi pastor na rádio dizendo assim, olha, você não precisa vir na igreja, né? Pega o número da conta e deposita o teu dízimo. Quer dizer, o pastor não quer nem ver a ovelha, o pastor não quer nem ver o discípulo na igreja, não precisa vir não, mas não deixa de mandar o seu dízimo. Isso não adianta nada. Não adianta nada. Existe hoje alguns que sabem disso, né? Ah, você não tem tempo. Eu já vi pastor falando isso na rádio. Eu sei que hoje as pessoas não têm tempo. Está todo mundo é muito ocupado. Então não precisa vir na igreja não. Você anota aí o número da conta, o número da agência, deposita o teu dízimo, a tua primícia, a tua oferta, e você não precisa vir não, que você vai ser abençoado do mesmo jeito. Mentira. Profeta mentiroso. Vai responder diante de Deus por isso. Porque isso é abandono. Então isso é uma forma de você abandonar a Deus, né? O seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta, isso é algo que você, né, coloca diante de Deus, né, como demonstrando a sua fidelidade e a sua obediência a Ele. Mas o que Deus quer é a tua presença. O que Deus quer é ver você adorando, é ver você servindo, é ver você louvando. Você entrega o dízimo, você entrega a primícia, você entrega a oferta em demonstração de obediência a Deus, demonstrando que você não é uma pessoa apegada às coisas materiais. Você é capaz de renunciar parte daquilo que você ganha e entregar o teu dízimo, a tua primícia, a tua oferta, mas você está aqui adorando, louvando, servindo, buscando, orando. Amém? Então isso é uma forma de abandonar a Deus. E Deus reclama disso aqui, ó, né? Não adianta mandar todo mês o dízimo, não adianta mandar todo mês a primícia, não adianta mandar todo mês a oferta, e você está longe de Deus. Você não ora mais, você não lê mais a palavra, você não busca mais, você não cultua mais, você não congrega mais, você abandona. E Deus reclama desse abandono. Uma outra forma de abandono é quando você às vezes... Não, alguns fazem o contrário, né?
Continua vindo à igreja, mas deixa de dizimar, deixa de primiciar, porque agora está bem. Não, agora tá bom. Eu vou na igreja. Deus quer o meu coração, né? Quer ver uma palavra, quer ver um pensamento de pessoa mesquinha, né, de pessoa que está com o seu coração preso nas coisas materiais, é quando ela diz assim: Deus quer o meu coração. Eu vou na igreja, então eu vou lá, eu louvo, eu adoro, eu oro, porque Deus quer o meu coração. Né, esse negócio de dízimo, isso é invenção de homens, gozar que está tudo escrito na palavra. Interessante que está tudo escrito aqui. Eu não sei o que essa pessoa faz com a Bíblia, porque está tudo aqui, ó, princípio estabelecido por Deus. Dízimo, primícia, oferta. Mas tem gente que está com o coração tão tomado pelo amor ao dinheiro, o coração está tão tomado às coisas materiais, que não consegue renunciar. Porque quando você dizima, você está renunciando, gente. E o que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo é o quê? É renunciar. Então pega o que você ganha, renuncia uma parte e entrega para a obra de Deus. Renuncia ao dízimo, renuncia à primícia, renuncia à oferta. Isso é renúncia. É você mostrando que você é capaz de se negar a você mesmo, para que você possa ver o reino de Deus crescendo e o reino de Deus sendo estabelecido na face da terra. Então são essas duas formas de abandono. E são exatamente essas duas formas de abandono que estão sendo praticadas pelo povo nessa época. Uns mandavam o dízimo, mandavam a primícia, mandavam a oferta, mas não apareciam na igreja. Não apareciam na casa de Deus. Não tinham mais comunhão com Deus, não adoravam mais, não oravam mais, não liam mais a palavra. Outros estavam indo, mas muito presos ao dinheiro, com muito amor ao dinheiro, com com o coração ainda muito preso nas coisas materiais, não era capaz de renunciar, né? Porque renunciar, né, a algo para si, para poder ser fiel no dízimo, na oferta e na primícia. Então Deus, se você ler o livro do profeta Joel, Deus vai explicar qual era o motivo espiritual desse desequilíbrio, dessa demolição, dessa desestrutura que estava acontecendo na economia, né, da maioria entre o povo de Israel e com as pessoas dessa época. E eu quero que você entenda que tudo que está na palavra de Deus, que está registrado aqui, continua servindo para nós nos dias de hoje. Nós estamos fazendo aqui a campanha da Porta do Peixe, restauração da vida financeira, restauração da fonte de renda, restauração da provisão, da multiplicação de Deus na nossa vida. E muita gente não consegue ver uma vida financeira restaurada, uma vida financeira equilibrada. Tem muita gente ainda sofrendo demolição financeira. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo que está aqui, ó. Não consegue observar os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Então olha só, a gente acabou de ler aqui. E esses demônios estão aqui no livro do profeta Joel. Então eu coloquei ali, ó, pela quebra de princípios. Eu hoje, na hora do ofertório, eu li para vocês os princípios, não é? Toda vez que eu li um princípio para vocês aqui na palavra de Deus, tanto lá em Levítico quanto lá em Malaquias, nos dois momentos que a gente fez a leitura, estava escrito o quê? Assim diz o Senhor. A todo o povo de Israel. Assim diz o Senhor. Né? Fez a colheita, recolheu a sua colheita, pega a primícia e entrega ao sacerdote. Depois, separa o dízimo e você entrega na casa, e a oferta entrega na casa do tesouro, para não faltar mantimento. Essa casa tem que funcionar. E ela não vai funcionar com a ajuda de governo, ela não vai a funcionar com dinheiro do tráfico, ela não vai funcionar com dinheiro de homens poderosos, ela vai funcionar com a fidelidade do seu povo. Traz o dízimo à casa do tesouro, para não faltar mantimento aqui, ó. Para essa casa estar em pleno funcionamento. Então isso é princípio, Deus estabeleceu o princípio. Então, pela quebra de princípios, demônios recebem legalidade. Eu quero que você entenda, gente, o diabo não pode fazer nada na sua vida, diga nada. O diabo não pode fazer nada na sua vida sem que ele receba autorização. Preste atenção nisso. Para que o diabo possa fazer alguma coisa na sua vida, você tem que dar a ele legalidade. Satanás trabalha em cima de legalidade. Então olha só, pela quebra de princípios, demônios recebem legalidade para atuarem na destruição e no desequilíbrio da nossa provisão natural.
Nós aprendemos na quarta-feira passada que são duas formas de provisão que nós temos. A provisão natural, que é o nosso trabalho, e a provisão sobrenatural, que é a provisão que Deus faz, né, de uma maneira milagrosa, quando a gente busca, quando é necessário, quando a gente precisa, e a gente busca, né, uma provisão sobrenatural. Mas a provisão natural é aquilo que Deus dá para você através do teu trabalho. E a gente vai aprender aqui nessa noite quais são os demônios que recebem legalidade para atuarem exatamente nessa nossa provisão natural. Quando você quebra um princípio, quando você quebra o princípio do dízimo, quando você quebra o princípio da primícia, quando você quebra o princípio da oferta, você dá a Satanás autorização, você dá a Satanás legalidade para que ele possa atuar, né, demolindo, destruindo, né, a sua provisão natural, que é o seu trabalho. Porque é o único lugar que ele pode atuar na provisão natural. Na provisão sobrenatural ele não pode. Amém? Porque a provisão sobrenatural é o quê? É um milagre. A provisão sobrenatural é um extraordinário de Deus. Então, na provisão sobrenatural, o diabo não pode atuar. Ele só pode atuar na provisão natural, que é fruto do seu trabalho. A provisão natural é aquilo que Deus providencia para você, é a porta que Deus abre, é o teu trabalho. Trabalho é uma forma de provisão de Deus. Por isso que a gente tem que gostar do nosso trabalho, né? Ser honesto no nosso trabalho, ser zeloso com o nosso trabalho, porque o trabalho é uma forma que Deus garante a provisão natural para o homem. Então o diabo só pode atuar na provisão natural, na provisão sobrenatural não tem como, porque a provisão sobrenatural é um milagre, é um extraordinário. E aí quando você dá essa legalidade, e como é que você dá essa legalidade? Quando você quebra princípios, amém? Quando é que você dá legalidade ao diabo? Quando você quebra princípios. Quando você quebra princípios, você dá autorização. Porque uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas, que Deus é amor. Mas antes de Deus ser amor, Deus é justiça. Amém? Deus é justo. Correto? Porque se Deus fosse, antes de ser justo, fosse amor, ele não expulsava Adão e Eva lá do Jardim do Éden. Correto? Sim ou não? Não é? Se o amor de Deus estivesse acima da sua justiça, Deus não expulsaria Adão e Eva depois do pecado. Tudo bem, vocês pecaram, mas eu amo muito vocês, eu vou ficar com vocês pecadores assim mesmo. Foi isso que aconteceu? Não, por quê? Porque a justiça está antes do amor de Deus. Amém? Deus é um Deus justo. Ele ama, ele é um pai bondoso, é um pai carinhoso, é um pai especial, mas ele é um pai justo. Por isso ele dá a você o livre-arbítrio, para você escolher. Agora, de acordo com as suas escolhas, você tem que, né, também passar pelas suas consequências. Você pode escolher o que você quer plantar, mas você não pode escolher o que você vai colher. Correto? Você só vai colher o resultado daquilo que você plantou. Então escolha as sementes. Escolha as sementes. Veja o que você está plantando. Porque o que você vai colher é resultado daquilo que você planta. Amém? Tem gente que quer, eu quero colher uma vida abençoada. Você está plantando isso? O que você está plantando? Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem estado com a sua vida diante de Deus? Como é que você quer família abençoada? Como é que você quer casamento abençoado? Como é que você quer vida financeira abençoada? Se você não está plantando as sementes disso. Você não tem comunhão com Deus, você, né, quebra os princípios, então aí você quer uma família abençoada, quer uma vida abençoada, não tem como. Vida abençoada é resultado de escolhas de acordo com a palavra de Deus. Vida abençoada é resultado, né, daquilo que você escolhe de acordo, de maneira correta com a palavra. Amém? Então olha só, quebrou princípios, demônios recebem legalidade. Foi que nem aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva quebrou um princípio. Olha, come dos frutos todos aqui do jardim, mas não come daquele ali. Aí o que eles fizeram? Comeram. Quebrou o princípio. Quebrou o princípio quebra. O mesmo princípio que você quebra, ele quebra você depois. Está dando para entender? Não come. Come todas as frutas aqui, ó. Daquela fruta ali não come, porque ali está o conhecimento do bem e do mal. Se comer daquela fruta, morre. O que eu amo a Deus é porque Deus avisa o que vai acontecer. Deus não engana ninguém. Come dos frutos todos, não come daquele. Porque daquele ali se comer vai morrer. Aí o diabo chega e engana, não vai morrer nada, vocês estão acreditando em Deus, vocês vão ser igual a ele. Aí o homem prefere acreditar no diabo do que acreditar em Deus. Aí vai lá, come do fruto. O que aconteceu? O princípio quebrou.
Agora, se Deus fosse, né, amor acima de justiça, não, tudo bem, vocês erraram, mas olha, né, mas não. Deus não é isso que Deus faz. Mesmo amando muito o homem, mesmo amando muito o ser humano, Deus expulsa eles do jardim do Éden, em consequência a escolha errada que eles fizeram. Está dando para entender? Amém? Então, se você quebra um princípio, você dá o quê? Você dá legalidade ao diabo. E olha só, como é que eles agem? Aí aqui no versículo 4, se você quiser, anota aí na sua Bíblia, circula na sua Bíblia, fala de 4 insetos destruidores da agricultura. Por que que Deus usa a figura desses insetos? Porque era o que eles conheciam na época. Todo mundo trabalhava com agricultura, todo mundo plantava. Então as pessoas conheciam muito bem o que era isso. Qual era o efeito desses insetos aqui na agricultura. E como Deus gosta de falar para você entender, amém? Se você vai numa igreja e o pregador está falando com palavras muito difíceis, que você não está entendendo nada, não adiantou nada. Amém? Deus gosta de falar de maneira que você entenda. Está dando para entender? Então o que acontece? Por isso que Deus aqui vai falar, usando o profeta Joel, ele vai usar uma agricultura de camponês, ele vai usar um linguajar, um vocabulário, de acordo com o que eles conheciam na época. Aí o que Deus vai falar? Olha o que está acontecendo com a vida financeira de vocês. Olha o que está acontecendo com a economia de vocês, tá? Porque vocês me abandonaram, porque vocês quebraram meus princípios, porque vocês se voltaram contra mim. Olha o que está acontecendo. Aí diz assim, olha, vocês estão recebendo, lá no versículo 4, capítulo 1, versículo 4. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. São 4 tipos de insetos que atacam, destruindo a agricultura. Então, quando o profeta falou sobre isso, o povo entendeu rapidamente. Por quê? Porque era o linguajar deles. Aí Deus, através do profeta, a lagarta. Está vendo aí? Ó? Primeiro demônio que fala aqui, ó, cada inseto desse aqui representa um demônio. Trazendo a interpretação para os dias de hoje, trazendo a revelação do que está escrito aqui, cada inseto desse representa um demônio. O primeiro inseto é a lagarta, que representa o gafanhoto cortador. Tem algumas versões que ao invés de falar lagarta, fala gafanhoto cortador. O que é esse gafanhoto cortador? É o desperdício, é o estrago. Esse aí é um tipo de demônio que ataca nas nossas vidas, trazendo desperdício e estrago. Ele não rouba, ele não tira, mas ele estraga. Você imagina, esse tipo de demônio, essa lagarta, que é o gafanhoto cortador, chegava nas plantações e destruía as folhas todas, comia as folhas todas. Ele não roubava não, mas destruía. O que acontecia com o agricultor na hora de fazer a colheita? Não podia aproveitar, porque estava tudo sem ter condições de ser usado. O que acontecia? Acontecia o desperdício. Então, muitas das vezes tem demônios recebendo legalidades na nossa vida para trazer desperdício. As suas coisas estão estragando, as suas coisas estão escangalhando, está tendo desperdício, não é? Vira e mexe, faz comida azeda, está tendo que jogar um monte de comida fora. Compra uma coisa, daqui a pouco está queimando, comprou uma televisão, da televisão queima, começa a queimar, começa a destruir. Isso é o quê? É a ação da lagarta, é a ação desse demônio trazendo desperdício e estrago. Essa é a primeira forma de atuação. É o primeiro demônio que recebe legalidade. Quando você começa a abandonar a Deus, quando você começa a se distanciar de Deus, quando você começa a quebrar princípios, não entregando dízimo, não entregando primícia, não entregando oferta, quando você deixa de vir à igreja, quando você deixa de cultuar, deixa de ler a palavra, começa a ficar longe de Deus, o primeiro demônio que recebe legalidade é a lagarta. Começa o desperdício. Aí você não consegue entender. Do nada você vê a sua renda, as coisas na sua casa estragando, se desperdiçando, e você não consegue entender, meu Deus, como é que pode, o que está acontecendo? Aí você fica assim, o que está acontecendo? É muito desperdício. Acabei de consertar, escangalhou de novo. É o primeiro demônio. Então são sinais. Segundo demônio, o gafanhoto, que é o gafanhoto migrador, que faz migrar, receber outro destino. Receber outro destino. Você se afasta de Deus, você quebra princípios, aí você junta dinheiro o ano todo, vou fazer uma viagem com a minha família, vou passar uma semana, tá, em Campos do Jordão,
Isso é pecado, gente? Não. Olha, que bênção. Uma semana em Campo do Jordão, num hotel 5 estrelas, é pecado isso? Não. Não tem pecado nenhum. Desde que você esteja dizimando, primiciando, ofertando, cultuando a Deus, adorando ao Senhor, você tem todo o direito de passar uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês. Vou para os Estados Unidos, vou para a Disney. É pecado você ir para a Disney? Não, vai. Se puder, me leva também. Pecado nenhum, vai, aproveita. Mas sabe como é que esse gafanhoto aqui atua? Esse demônio aqui, ó. Você deixou de dizimar, deixou de primiciar, se afastou de Deus, você junta dinheiro o ano todo para viagem. Chega final do ano, você adoece, você, em vez de viajar, vai fazer uma operação. Você juntou dinheiro para trocar de carro. Vou trocar. É pecado trocar de carro? Não. Não quero mais carro com marcha, quero um carro automático. É pecado? Não. Juntou dinheiro, vou trocar de carro. Amém. Você está primiciando, está ofertando, está vindo na igreja, está cultuando, está louvando. Deus vai te abençoar, você vai trocar de carro, vai ter um carro melhor. Não tem problema nenhum nisso, não é pecado nenhum. Sonhar e querer coisas melhores. Mas quando você quebra princípios, quando você não dizima, você junta para trocar de carro o dinheiro todo, quando chega na hora de trocar o carro, que você bate. Aí tu não tem dinheiro para carro para dar de entrada. O motor arrebenta. É uma operação, um filho fica doente, é uma cirurgia que aparece. Está dando para entender? O primeiro aqui, ó, a lagarta, ela traz desperdício, é o demônio que traz desperdício, é o demônio que traz estrago. Esse segundo demônio, que é o gafanhoto, é aquele que desvia. Você planeja coisas para te abençoar, né? Para você passear, para você ter coisas melhores. Aí na hora de você comprar, chega na hora, não pode comprar. Porque adoeceu, ficou com a receita desse tamanho aqui, ó. Só de remédio, 600, 700, 800 reais. Aí você começa, porque é a atuação desse demônio. Terceiro tipo de inseto aqui, ó, que eles conheciam muito bem, é a locusta, repita, locusta. Esse aqui é chamado gafanhoto devorador, é o que tira, o que subtrai, o que rouba. Assim como o primeiro, ele estraga, né? Ele não rouba, esse rouba mesmo. Esse é aquele que subtrai. É aquele dinheiro que você junta, é aquele que você é roubado, você não consegue alcançar, né? Você está perto de conseguir, né, uma promoção no trabalho, aí daqui a pouco, né, você perde essa promoção, você cai, um monte de coisa acontece. Esse aqui, ó, é o devorador, é o que subtrai. É aquele que pega aquilo que você tem e tira, subtrai. Tira de você. Você é lesado, você é roubado, você é enganado, você é trapaceado. Esse é o demônio. E o último é o chamado pulgão, que esse é o gafanhoto destruidor, né? O devorador, ele rouba, ele tira de você, né? Esse aqui, o pulgão, ele é o destruidor, é o que traz falência e falência de negócios. Esse aqui é o que bota você na bancarrota. Ele é o último demônio que atua, porque os demônios, geralmente, eles atuam nessa ordem aqui, ó. Primeiro, desperdício e estrago, são sinais. Aí se a pessoa está ligada, opa, peraí, muito desperdício, vou ver onde é que está a brecha, vou fechar, né? Depois, ó, vem o migrador, recebe destino diferente. Você junta dinheiro para uma coisa e nunca consegue realizar, porque é aplicado em outra. Aí depois vem, ó, a locusta, o devorador, você começa a ser roubado, começa a subtrair, começa a ser tirado, você começa a perder. E por último, o pulgão, que esse é aquele que fecha a conta e passa a régua. Esse é aquele que decreta a falência. Bota você na bancarrota. Tira tudo, destrói. É o chamado gafanhoto destruidor. Ele traz falência nos negócios, falência nas finanças. Ele é o... Olha o que eu coloquei nessa tela. Geralmente, eles agem de maneira o quê? Sucessiva, como eu falei a vocês. Primeiro vem, né, o primeiro demônio aí, vem a lagarta, depois vem o gafanhoto, depois vem a locusta, depois vem... Por isso que aqui no versículo 4, olha como é que o profeta diz. O que ficou da lagarta, quer dizer, o que sobrou da atuação da lagarta, você continuou sem se consertar, você continuou sem vigiar. Então, o que a lagarta não conseguiu estragar, o que a lagarta não conseguiu desperdiçar, o que vai acontecer? Vai vir quem? O gafanhoto. Que vai fazer o quê? Que vai dar destinos diferentes. Aí, aquilo que sobrou, quem é que vai atuar agora? É a locusta, que vai subtrair, vai roubar perdas,
né? Você vai começar a sofrer trapaças. E aí depois o que ficou, que já não tem quase nada, vai ser para quem? O pulgão, que vai trazer, né, vai jogar a pá de cal. Então, geralmente eles vão agindo em ordem sucessiva, né? Porque conforme eles vão recebendo legalidade, né, você continua sem ser quebrando princípios, você continua afastado de Deus, você continua desobediente, você continua quebrando princípios. Aí, conforme você vai fazendo essas coisas, né, o que vai acontecendo? Sucessivamente, essas coisas vão o quê? Vão acontecendo. Agora, pastor, como solucionar isso? Se eu, no meio do caminho, entender que estou sendo atacado pelos demônios da demolição financeira, tem condição de eu, no meio do caminho, né? Ou então, para nem isso acontecer, tem. Está lá em Joel, capítulo 2, vamos lá, versículo 12 a 19. Abre a sua Bíblia. Joel 2. Pastor, eu não quero que isso aconteça na minha vida. Então é só você manter-se fiel ao Senhor, que é o que Ele pede, é isso. É a sua fidelidade, a sua obediência. É o seu coração de adorador, é a sua presença. Deus quer a sua presença. Amém? E estabeleceu princípios, para que você seja abençoado através desses princípios. Para que o diabo não encontre legalidade. Você dizimando, primiciando, ofertando, você não dá legalidade ao diabo. Então é isso. Agora, caso isso aconteceu, como é que a gente soluciona? Joel 2, 12 a 19. Ainda assim, agora mesmo diz quem? Quem que diz? O Senhor. Agora o Senhor, isso aqui foi o que aconteceu com vocês, né? A atuação da lagarta, do gafanhoto, da locusta, do pulgão. Agora, como é que a gente pode reverter isso? Aí o Senhor começa a falar aqui no versículo 12. Convertei-vos a mim. O que é converter? É voltar. Converter é você mudar a direção. Você converte quando você está seguindo uma vida, se afastando de Deus, quebrando princípios. Como é que você se converte? Voltando. Não vou mais seguir nesse caminho. Eu estou nesse caminho aqui, ó, me afastando de Deus, não louvando, não adorando, não obedecendo, quebrando princípios. Então, se eu quero me converter, porque esse caminho está me levando para a destruição, esse caminho está me levando para a demolição financeira, se eu quero me converter, eu tenho que voltar. Fazer o contrário. Então agora eu vou louvar, eu agora vou orar, eu agora vou obedecer, eu agora vou estar presente, eu agora vou estar na presença de Deus, eu vou primiciar, eu vou ofertar, eu vou fazer o caminho de volta. Está dando para entender? Então como é que a gente resolve isso? Se convertendo. Amém, pessoal? Se convertendo. Eu precisei me converter, né, ao dízimo. Já cansei de fazer isso aqui para vocês. Eu me entreguei minha vida para Jesus, aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, mudei radicalmente de vida, mas eu não era dizimista. Eu não era dizimista. Eu achava que negócio de dízimo era invenção de pastor, da cabeça. Eu não achava, não era dizimista. Até que eu comecei a aprender com a minha esposa a dizimar. A minha esposa me ensinou a dizimar. E aí, quando eu aprendi a dizimar, eu comecei a ver a diferença. Gente, o negócio funciona. Eu falei, gente, o negócio funciona. Aí a minha vida se divide em dois momentos. Antes de ser dizimista e depois de ser o quê? Dizimista. Porque eu vi a diferença. Porque eu já era membro da igreja, professor de escola dominical, tinha cargos na igreja, mas não era dizimista. Depois eu aprendi a revelação da primícia. Eu não conhecia a revelação da primícia. Quando eu obtive a revelação da primícia, eu comecei imediatamente a primiciar. Porque uma coisa é eu não fazer, porque eu não tenho a revelação. Não é? Durante muitos anos, eu fui dizimista e ofertante. Não era primicista. Por quê? Porque eu não tinha a revelação da primícia. Mas quando, né, eu entrei para a visão celular, e aí foi entregue para mim a revelação da primícia, eu imediatamente comecei a primiciar. E olha que foi como algo que veio assim para completar. Então hoje, eu sou muito feliz por ser dizimista, primicista e ofertante. Esse mês de fevereiro, eu não tive com o meu pastor. Não tive, né, é um mês bastante complicado, não tive com ele. Mas eu estou depositando agora, eu recebo agora esses dias. Então semana que vem estou depositando na conta do meu pastor a minha primícia e o meu dízimo. Estou colocando lá. Porque isso para mim é manutenção da minha provisão. Amém? É manutenção. A gente aprendeu na quarta-feira passada que oferta extraordinária
é para o quê? Para provisão sobrenatural. Agora, para manter a minha provisão natural, eu tenho que fazer o quê? Dízimo, primícia e oferta. Ofertas extraordinárias, ofertas sobrenaturais, é quando você quer uma porta extraordinária, uma porta sobrenatural aberta. Agora, se você quer manutenção, né? Se você não quer dar legalidade aos demônios para atuarem na tua provisão natural, então é isso aqui, ó. É fidelidade no dízimo, na oferta, na primícia, mas não é você ser dizimista, ofertante, primicista e não ser alguém que esteja com a sua presença, com a sua vida diante de Deus, porque não adianta nada. Eu torno a repetir, não adianta dizimar, primiciar e ofertar e estar longe de Deus, porque muito mais que o seu dízimo, que a sua primícia, que a sua oferta, Deus quer a sua presença. Ele quer a sua presença e ver você obediente, dizimando, primiciando, ofertando. Mas sem a tua presença, isso não significa nada. Então olha só. Assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Olha aí, ó. Ele está falando, eu sou misericordioso. Se eu perceber que vocês estão voltando do caminho, que vocês estão mudando o caminho de vocês, eu vou ter misericórdia, eu vou quebrar isso. Eu não vou deixar mais, não vou permitir mais que isso aconteça. Então se converte, porque eu sou um Deus misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação, né, para o Senhor vosso Deus. Olha aqui, gente, versículo 14. Olha o que Deus fala. Rasga o coração, se converte, volta para mim, e no versículo 14, traz a sua oferta. Aqui o versículo 14, ó. Se você se voltar, se arrepender e deixar, né, após si uma bênção em oferta de manjar e libação. Sabe o que é oferta de manjar? Sabe o que é libação? É oferta. É dízimo, nos dias de hoje, é dízimo, primícia e oferta. Então olha só, rasga o seu coração, se converte, volta para mim, volta a estar na minha presença, deixe a sua presença na minha presença, deixe após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Aí diz assim, ó, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Aí é o versículo 18, então o Senhor terá o quê? Zelo. Então, se houver a conversão, e se houver a entrega da oferta, da libação, o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá. Ele vai fazer o quê, gente? Então, olha só, se houver a conversão, e se houver a mudança de caminho, a mudança de atitude, né? Olha o que vai acontecer, vai vir a resposta, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o quê? O trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis, olha só, como é que Deus aqui, ó, a conversão, você mudou, agora você converteu, você voltou-se para Deus, né? Deus não só vai te abençoar, como Ele vai te fartar. Você agora, ao invés de falta, vai ter o quê? Eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles serei o quê? Fartos, e não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então aqui, o Senhor fecha a conta aqui dizendo isso, ó. Quer solucionar isso? Então é só se converter, traz a oferta, começa a obedecer os princípios, deixe de que não quebre mais os princípios, porque aí, ao invés de falta, eu vou te abençoar com fartura. Olha, trigo, mosto, que é a mesma coisa que vinho, né? Que era o que eles usavam na época, o trigo,
o mosto e o azeite, que eram os 3 ingredientes principais da agricultura naquela época. Vocês, além de não deixar ter falta, eu vou fartar vocês disso. Mas é preciso que haja o quê? A conversão e que haja uma mudança de atitude. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.